Ei, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo, sou estudante de pedagogia do quarto período. Me chamo Lara Stephanie, sou aluna do quarto período de pedagogia. Meu nome é Gustavo, eu também sou do quarto período de pedagogia, e esse podcast é uma produção da matéria de práticas avaliativas da professora Ana Paula. A gente vai estar aqui hoje batendo um papo com algumas professoras para entender como que funciona as práticas avaliativas dentro das escolas, né? As práticas avaliativas de larga escala. Como que essas provas elas funcionam dentro das salas de aula, né? E hoje eu tô aqui com a professora Pauliane, ela vai estar conversando com a gente, falando um pouquinho sobre como é esse processo, né, de aplicar essas provas, como é esse processo de aprendizado diante dessas provas, né? Como que ele influencia os alunos. E vamos estar aqui conversando com ela. Vou deixar que ela se apresente melhor para vocês. Então, professora, por favor, se apresente. Oi, pessoal. Meu nome é Pauliane Pimentel Rhodes Gonçalves. Eu tenho 37 anos. Sou servidora pública do Estado do Espírito Santo, no cargo de professora. Leciono a disciplina de Geografia para turmas do final do ensino fundamental 2 e ensino médio. Esse ano eu estou trabalhando com os nonos anos e os terceiros anos do ensino médio, além da EJA, primeira, segunda e terceira etapa. Me formei na Universidade Federal do Espírito Santo, fiz licenciatura em Geografia, o bacharelado também, mestrado e o doutorado em Educação pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal do Espírito Santo. Já atuo na educação pública já há 14 anos. Excelente, professora. Muito bom conhecer o seu processo de formação, né? Como que você começou, tudo mais, como que foi o seu processo. E aí eu gostaria de saber, né, já puxando um gancho aqui, né, além de você ter falado que se formou na UF, fez mestrado e doutorado, eu gostaria de saber como que você se constitui e se constituiu como uma pessoa docente. Como que você falou, eu vou ser professora? Você poderia nos falar um pouquinho sobre isso? Dentro das possibilidades que eu tinha da área de humanas, o curso de geografia era o que mais me agradava, porque eu sou fruto da classe trabalhadora, então eu sempre tive que trabalhar e estudar. Então, dentro das opções bastante limitadas que eu tinha, geografia é o que me enchia os olhos. Fiz a licenciatura e o bacharelado, me constituí na sala de aula enquanto docente, reproduzindo o que eu aprendi teoricamente, com uma professora marxista, né, que dá aula na universidade com um posicionamento bastante crítico com relação até à lógica da universidade, que é para pessoas com um pouco mais de poder aquisitivo, né, para poder se sustentar dentro da universidade. Então eu acabei reproduzindo e reproduzo porque é algo que me afeta. Eu sempre pensei nessas nuances de discrepâncias sociais. Então, dentro da sala de aula, eu prezo por uma teoria marxista, que é a teoria da pedagogia histórico-crítica, liderada aí pelo Demerval Saviano, e voltada para a classe trabalhadora de emancipação do ser humano. Estamos aqui também com a professora Maria Tereza, que também dá aula em Vitória. Por favor, professora, pode se apresentar. Boa noite, eu sou Maria Tereza, sou professora de artes visuais da Rede Municipal de Vitória, professora estatutária da Rede Municipal de Vitória. Sobre minha formação, eu tenho nível superior completo, eu sou professora há 6 anos, atualmente eu leciono nas escolas Alberto de Almeida, EMF Alberto de Almeida, em Santo Antônio, e na escola Maria Estela de Novaes, no bairro Grande Vitória, ambas na cidade de Vitória. No Maria Estela, eu trabalho com alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, e no Alberto de Almeida, em Santo Antônio, eu leciono para alunos do quinto ao nono ano também do ensino fundamental. E a minha formação inicial é licenciatura em artes visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo.
Eu estudei arte na UFES entre 2015 e 2019. E também, seguindo a mesma pergunta do Ricardo, como você se constitui e se constituiu docente? Acho que eu me constituí docente a partir das minhas primeiras experiências em escola. E apesar de ter sido em escola, era educação não formal, porque eu fazia oficinas no contraturno. E aí, essa prática de ter contato com a escola, com o funcionamento dela, apesar de eu estar fora da regência de sala de aula, me ajudou a entender que aquele era um ambiente de possibilidades, assim, para eu pensar na função social que eu queria que meu trabalho tivesse e também uma garantia de direitos, né, de educação de qualidade. E aí, a partir disso, eu comecei a ser mais atenta à licenciatura. Então, com o conhecimento das metodologias, eu percebi que a sócio-histórica é a que se adequa ao meu interesse de trabalho. Então, o contato com pessoas, com outros professores que também trabalham com essa abordagem teórica, me ajudou a entender o que de fato eu queria para a minha atividade docente. E é isso. Então, de modo geral, acho que é isso. O que me constituiu foi a experiência, a teoria e o contato com outros professores que acreditavam e trabalhavam com essa mesma abordagem que eu. Outra professora entrevistada é a Gisele Favalesa, professora da Rede de Vitória da Educação Infantil. Ela não pôde estar aqui conosco, porém, todos os questionamentos foram feitos a ela e ela nos retornou com suas respostas. Então, eu estarei aqui como locutora das respostas dessa querida professora. A professora Gisele diz que o modo e como se constitui docente da seguinte forma: comecei minha docência nos modos como experimentei o curso de Educação Física, onde, em um dado momento da minha vida, me aproximei do Laboratório de Estudos em Educação Física, o LECEF, especialmente participando ativamente no grupo de estudos e práticas corporais chamado Grupo Corpo e, mais adiante, Corpo Nosso. Essa passagem é importante, pois foi nesse tempo em que comecei a me aprofundar em alguns estudos. Fiz monitoria de iniciação à docência e participei de alguns projetos de extensão que me aproximou da escola, visto que íamos periodicamente realizar propostas pedagógicas com as crianças do ensino fundamental. Essa passagem da formação docente foi e é importante por dar condições de possibilidades para constituir em mim uma docência atenta aos processos sensíveis. Isso se reverberou na minha prática docente na educação infantil, na área da educação física, passando pela Secretaria de Educação e depois pelo curso de Pedagogia, que também fomentou uma perspectiva sensível e ética da docência e da vida. Além disso, a docência dela se faz diariamente nos encontros com as crianças, porque ela pode construir um corpo sensível em diversas formações que se deixa mover pelo encontro com essas crianças. Então, minha docência é sempre provisória, porque ela se dá e se atualiza sempre no encontro com as crianças e, em alguma medida, com o coletivo docente. Eu gostaria de perguntar para você quais são os aspectos que você considera mais relevantes da aprendizagem e se você poderia também relatar o modo como que você avalia os seus alunos, tá? Eu gostaria de estar fazendo essas perguntas porque eu acho que elas se encaixam junto, né? Se encaixam aqui no debate, né? Eu não posso falar quais são os aspectos mais relevantes, assim. Não dá para entender a aprendizagem de maneira isolada, assim, ou separar algum dos aspectos dela como mais importante, outros menos importantes, uma vez que a minha perspectiva de trabalho é baseada na dialética de Marx, então não dá para considerar algo isolado ou separado, já que a gente está dentro da realidade social e ela opera recebendo efeitos e sendo afetada por diversos aspectos, assim. A professora Gisele diz
que as práticas avaliativas processuais, ao ver dela, sempre são mais interessantes, e nesse sentido, ao ser processual, ela pode ser construída coletivamente, desde que os participantes estejam efetivamente engajados no processo. Então, não existe uma ou outra mais produtiva, existe aquela que se faz mais sentido para aquele grupo. E é muito interessante essa fala de que não existe um método pior ou um método melhor, e sim qual funciona melhor com aquela turma, com aquelas crianças, qual vai ter um resultado melhor ou não. E dentro das práticas avaliativas que vocês praticam dentro da sala de aula, quais são elas? Então, a avaliação, para mim, em arte, ela é principalmente processual. Não acredito numa avaliação, numa prova escrita única como material capaz de avaliar o quanto o aluno sabe ou não, até porque alunos aprendem de formas diferentes, então podem ser avaliados de formas diferentes, né? Eu acredito que analisar o processo do aluno, falando especificamente em arte, que é a matéria que eu leciono, avaliar o processo de aquisição de conhecimento do aluno a partir da produção prática e teórica dele dentro da disciplina de arte é a forma como eu acredito ser mais justa em relação à avaliação, né? Analisar diferentes produções e o quanto essas diferentes produções apresentam apreensão diferentes de saberes ao longo do período em que ele está sendo avaliado, seja trimestre, bimestre, semestre. A professora Gisele disse que os modos em que ela avalia os seus alunos é da seguinte forma: minha avaliação é feita a cada dia no processo de produção com as crianças, no modo como as crianças se envolvem, o qual é o grau de intensidade, o grau em que o corpo das crianças vibra com as propostas. Claro que questões objetivas também precisam ser avaliadas. Isso é feito na realização de algumas atividades de práticas de linguagem, como de escrita, artísticas e outras, para ter elementos não só do que é necessário avançar nesses campos, mas para compor os relatórios descritivos avaliativos de cada criança ao final de cada semestre. O processo de avaliação ele se dá ali, né, no dia a dia, e não diante de uma prova, né? Não que a prova também seja um processo de avaliação, seja um método de avaliação, né? Mas ele tá ali no dia a dia, né? Na escrita, na produção de textos, né? Na participação desse aluno dentro das salas de aulas, porque é muito difícil a gente avaliar onde esse aluno está inserido no processo de aprendizagem diante de uma prova, né? Porque não tem como isso, né? E entrando nesse assunto, eu gostaria de perguntar qual que é o impacto que as avaliações externas, né, que existem hoje em todo o estado do Espírito Santo, qual que é o impacto na sua atuação docente? E se a sua turma participa de alguma avaliação externa, qual é a avaliação? Você poderia nos dizer, né? Porque eu acho que é importante a gente poder debater esses temas aqui. As avaliações externas, elas são implementadas para poder maquiar números, né, na educação. FAEB, SAEB, AMA, são provas que não levam em consideração o desenvolvimento, a especificidade da escola, da turma, do grau de desenvolvimento daquela escola que está situada numa região específica. São mecanismos de avaliação em larga escala capitaneados aí por grandes empresas privadas para valorização de ações de empresas dentro da Bolsa de Valores. Minhas turmas participam de avaliações externas. Eu acho que elas impactam negativamente a minha atuação, porque essas provas em grande escala não consideram saberes locais e apreensão da escola em si. Elas são generalistas e, sendo generalistas, elas não vão conseguir atingir todos os alunos da mesma forma. Honestamente, eu não dedico meu tempo de sala de aula em preparar os alunos para essas provas e nem uso o resultado delas como respaldo para avaliar nível de aprendizagem dos meus alunos. É bom também, né, professora, a gente aqui reforçar e ressaltar, né, o que você trouxe, que essas provas de avaliação de larga escala elas não servem para entender onde está o aluno, né?
entender onde está o aluno no processo de aprendizagem. Ela serve só para enumerar as escolas, falar, olha, aquela escola ali tá boa, essa aí então merece mais investimento, a gente vai conseguir mais coisas, aquela ali não tá tão boa. E nesse sentido, Ricardo, a gente vê como o investimento para as escolas, né, como dinheiro, ele é trocado, substituído em detrimento do real aprendizado dos alunos. Ou seja, se você passar esse aluno, se ele responder X questões, essa escola vai receber mais dinheiro. Então, acabam trocando o real aprendizado do aluno por mais investimento, por mais dinheiro. Então, é trocar conhecimento e qualidade de ensino por um simulacro de investimento. Ou seja, finge que é um investimento de verdade, mas no fundo não é, é só uma especulação, como a professora disse. E aí isso acaba prejudicando, né? Prejudicando muitos alunos, prejudicando muitas comunidades que são ali todos os dias enfrentando várias coisas e ainda tem que enfrentar e mais isso, né? A aprendizagem ela não se dá através de uma prova feita em um local para o Brasil inteiro, né? O Brasil tem muita diversidade, muita pluralidade, muitas culturas diferentes. E aí a gente querer fazer uma prova para entender como que é cada coisa para uma pessoa só responder é quase impossível, né? E aí eu gostaria de perguntar se você, como docente, como professora, é avaliada, como que é esse processo de avaliação, como que funciona? Você poderia nos dizer um pouquinho? Bom, como professora da Rede Municipal de Vitória, é, eu sou efetiva, então, ao final do meu período probatório, eu recebi uma avaliação da gestão da escola que pontua aspectos da minha relação interpessoal, relação comunitária, relação com os estudantes e relação com o conteúdo que eu leciono em sala de aula e o quanto eu pareço apropriada desse conteúdo que eu leciono. Além disso, tem a avaliação que eu já citei pelo bônus, que eu não considero uma avaliação coerente ou uma avaliação justa. Sobre a avaliação do professor, Gisele diz que sim, ela é avaliada. Como professor, somos avaliados institucionalmente, seja no período probatório por outro colega de trabalho e sua chefia imediata, ou após o período probatório e a sua chefia imediata te avalia anualmente. Também tem a autoavaliação que ocorre anualmente que os professores fazem. Bom, eu sou avaliado por meio de um formulário pré-estabelecido, disponibilizado no portal do servidor pelo Estado do Espírito Santo, e quem faz essa avaliação é o diretor escolar. É um sistema de avaliação bastante precário, porque não leva em consideração o acompanhamento do professor em sala de aula, o que ele está fazendo, como ele está fazendo. É algo mais baseado na relação cotidiana, que também é muito frágil, né? Porque o diretor tem tantas demandas também e a gente quase não tem essa vivência assim junto ao diretor. Então, é uma maneira bastante complexa de avaliar os professores, utilizado pela Secretaria de Educação. É muito difícil, né? Porque o nosso processo de ser um professor e aí ser avaliado, ele tá no meio ali, né? Aí ninguém tá ali cotidianamente vendo como que a gente avalia os alunos. E aí quando faz uma pergunta, faz um documento onde você tem que ir ali falar como que foi o seu processo de produção no dia de hoje. Não mostra o que você realmente fez, né? Não mostra o que você realmente transmitiu ali. Não mostra o conhecimento transmitido. Demonstra apenas o que você trabalhou ali, né? Pelo livro didático ou por outros materiais que você utiliza como apoio. Mas o aprendizado em si ali, ele não é mostrado realmente nesses documentos, né? Indo para as últimas questões, eu gostaria que você me falasse qual é o instrumento de avaliação que você utiliza nas suas práticas e se você tem alguma cópia que você poderia disponibilizar pra nós, né? Pra gente poder estar dando uma olhadinha, pra gente poder ver como é que é e tudo mais. Não, eu não posso disponibilizar uma cópia porque vocês terão um olhar pontual a respeito dessa prova ou dessa lista de exercícios, e não dá para segmentar isso.
cada turma ela vai operar de uma maneira diferente, ela vai ter um grau de apropriação cultural e de conhecimento científico da área de uma maneira diferente. Então, quando a gente estabelece algum mecanismo de avaliação, seja um trabalho em grupo, seja uma lista de exercício, seja uma atividade prática em sala, isso vai ser avaliado considerando o grau de desenvolvimento daqueles alunos em específico. Então, é como se eu pegasse um tijolo e te emprestasse e te pedisse para poder identificar a construção. Você não vai conseguir saber se a minha casa vai ter um alpendre ou não, né? Porque você vai ter uma visão limitada da minha construção. Então, para entender melhor como que é utilizado, em qual segmento aquilo vai operar melhor ou não, tem que fazer uma observação bastante cautelosa de cada turma. Por isso que as provas em larga escala, né, que são aplicadas, as avaliações externas, elas são um fracasso, justamente porque elas não operam dessa maneira, né? E a pedagogia histórico-crítica, inclusive, ela vai colocar essa questão, né, que não dá para a gente ter um olhar é, padrão da educação. A gente tem que entender quais são as nuances dela e qual a realidade daquela escola, qual o nível de apropriação cultural e científica daqueles alunos, para a gente entender a lógica daquela turma e optar por algum modelo de avaliação que seja condizente com eles, porém que não minimize a capacidade deles, né? Sempre visando o desenvolvimento daquele aluno ou daquela turma em conjunto. Então, o meu instrumento é o acompanhamento dos estudantes ao longo do período. Para os estudantes mais velhos, eu preciso realizar prova, mas essa prova normalmente eu tento englobar questões discursivas, objetivas e realização de alguma atividade prática, por exemplo, um desenho. Eu posso ver alguma prova que eu tenha feito nos últimos anos. Eu não sei se eu tenho, porque normalmente eu leciono mesmo com os alunos dos anos iniciais. E aí, primeiro ou terceiro ano, eu não uso prova para avaliação. Queria agradecer então a participação da professora Pauliane, da professora Maria e da professora Gisele, e dizer que foi um debate, uma conversa muito gostosa, muito produtiva, e que ficaram vários ensinamentos muito bons dentro das práticas avaliativas, tanto para os alunos quanto enquanto docentes. E agradecer a todo mundo que está ouvindo, e até a próxima.